O último tema que é o seguinte. Seleção brasileira, a gente está há 2 anos da Copa. Se o Endrick faz essa média de 25, 26 jogos, entrando mais em jogos mais acessíveis, talvez, e esse, o Rossello entrou em semifinal de Champions e fez 2 gols. Então acho que o Endrick também pode ter esse papel. Pode comprometer a permanência dele na seleção, como a gente está vendo hoje. Hoje a seleção não tem um 9. Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro passaram por ali, alguns mais, outros menos, e não se firmaram. Na Copa América a gente teve Endrick e Evanilson, que praticamente não jogou. Vitor Roque, que era quem competia mais com o Endrick pela idade, por característica, pelos dois estarem no Brasil, os dois virem para o futebol espanhol, não jogou e não foi. Então vocês acham que, pensando em Copa do Mundo, daqui a 2 anos, não jogar pode ser, não jogar toda hora, não jogar sempre, talvez não ser o grande protagonista, o titular e tal, o cara que vai resolver jogos importantes, primeiro momento ao menos, pode prejudicar o Endrick numa vaga na seleção? Pode, mas eu acho que é uma sensação de momento, sabendo que tem um Mbappé ali e que ele pode ficar no banco ou tendo poucos minutos, ficando nesse esquema de rotação, mas eu acho que é uma questão de momento, porque ele ainda vai ter uma segunda temporada, que aí sim vai entregar para o ano de Copa do Mundo. Então, se ele tiver uma rotação positiva, acredito que ele vai se destacar e ter mais minutos na segunda temporada. E hoje, o Endrick já joga como titular, vindo apenas do Palmeiras, não tendo essa reputação de ser um jogador do Real Madrid. Então, não que o Palmeiras seja pouca coisa, o Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil. Porém, agora ele é um jogador do Real Madrid. Quando ele tiver essa segunda temporada e quando tiver no ano de Copa, acredito que ele vai ter mais minutos e isso não vai atrapalhar para ele jogar uma Copa do Mundo. Talvez, na sensação atual de momento, é a que fica, mas talvez se ele não tiver uma primeira temporada positiva, negativa, que talvez o Endrick não tenha tantos minutos na segunda temporada, vai ficar naquela do Rodrigo, que começou muito no banco, ou o Vini, que começou muito titular, jogando muito, como a Tati falou, mas depois passou um período longo também no banco de reservas, aí talvez seja ruim. Aí acredito que o staff dele vai querer ter uma decisão ali em conjunto com o Real Madrid, né, para ver o que é melhor para a carreira dele, porque o Real Madrid também não quer que ele se desvalorize no banco de reservas. Na minha opinião, né? Eu acho que nessa primeira temporada não interfere muito, assim, até porque eu acho que a concorrência dentro da seleção brasileira, a gente precisa entender se vai ter naquele momento um centroavante que vai estar melhor, né? Assim, que vai ter entregado mais. Talvez nos jogos que o Endrick tem, ele entrega em todos eles, né? Então aí não tenha nenhum argumento para falar. Eu acho que o ponto de qualidade que o Endrick já mostrou, personalidade e principalmente o fato dele ser o futuro da seleção brasileira, eu acho que é um jogador que para mim vai estar nas convocações nesse ciclo de Copa. E claro que o que ele fizer com o Real Madrid pode fazer com que ele jogue mais ou que ele jogue menos, mas eu acho que ele vai estar nesse ciclo, porque ele tem que estar nesse ciclo, né? Assim, é um pouco o que o Otávio falou, a concorrência para jogar no Real Madrid vai ser muito grande na próxima temporada. E o que é melhor? Tu disputar a posição com caras que estão no primeiro nível ou, de repente, estar num lugar em que só treinar com o Real Madrid já vai ser um troço de maluco pro Endrick, sabe? Ele vai ter que enfrentar o Rudiger nos treinos. Então, assim, essa primeira temporada vai ser uma temporada de, como ele mesmo disse, de muito aprendizado, na qual ele vai ter que ter paciência para ter os minutos, mas que quando ele tiver, se ele entregar, eu acho que não vai existir questionamento dele estar na seleção. Mas eu acho que ele tem que estar na seleção no ciclo, independente dele estar jogando muito ou pouco no Real Madrid. A não ser que apareça alguém que tenha entregado mais do que o Endrick, assim, porque ele com a seleção, ele já entregou muitas coisas, apesar de ser muito jovem. Então, para mim, o Endrick tem que ser uma aposta da seleção brasileira, para estar no ciclo da Copa do Mundo. Tati falou que ele vai enfrentar o Rudiger nos treinos. Eu não gostaria de enfrentar o Rudiger entrando num elevador. Assim, pois é. Realmente, vai aprender bastante. Tem um superchat aqui do Thiago Mineiro, que falou: o pior performance de um camisa 9 num jogo do Brasil. Não vai ser titular do Real tão cedo. Cara, eu me permito... Talvez, assim, números ele possa ter tido, realmente, a pior performance, métrica, mas foi um jogo que todo mundo jogou mal, do Brasil e do Uruguai. Sim. Os jogadores do Uruguai também não jogaram bem, o jogo foi uma
pancadaria cá entre nós, assim, um campo muito pequeno, não tinha espaço para nada e tal, e que o Endrick, assim como os outros, jogou mal. Essa semana eu tive um exemplo muito interessante, que foi o seguinte, quando acabou Brasil e Uruguai, eu entrei em alguns posts que envolviam o Endrick, que estavam falando do Endrick e tal, e, cara, era só brasileiro detonando, e, tipo, em comentários assim, pior desempenho da história e tal, detonando o Endrick. Um atacante de 17 anos, seu primeiro jogo como titular. Todo mundo detonando o Endrick. Aí, essa semana, Espanha estreou nas Olimpíadas, o Pau Cubarsí fez um muito mau primeiro tempo. A Espanha tá jogando agora, inclusive, nem sei se ele tá ou não no time. Parece que tá na reserva. Tô assistindo o jogo aqui no tablet. E aí, o Marca fez uma crítica ao Pau Cubarsí. Os comentários no Twitter, em cima da notícia, né, os replies, eram todos assim, calma, ele só tem 17 anos. Pô, vocês estão querendo queimar o cara de 17 anos. Pô, com 17 anos você não pode fazer esse tipo de crítica, você tem que proteger. A diferença de cultura que a gente tem de futebol, de querer detonar os caras com 17, 18 anos, é muito diferente dos outros lugares e é muito prejudicial. Então, que o Endrick não tenha jogado bem um jogo, assim como quando ele estava entrando cada 5 minutos fazendo um gol e as pessoas foram comparar ele com Pelé, aí depois ele entra faz um jogo mal e se compara ele com o pior da história, não sei o quê. Então, cara, é muito desmedido, errado, apressado, no positivo e no negativo. Então, acho que não tem que ter o Brasil e o Uruguai como base do que é o futebol do Endrick. Eu tô com a Tati, tá? Assim, se jogar pouco no Real Madrid, for para a seleção e a seleção apostar por ele, apostar, ele pode jogar seleção sem ter todos os minutos do mundo no Real Madrid.